Fala galera, vamos falar de São Paulo 2, Galo 0, hein? Mais uma atuação ridícula do Atlético. Ridícula do Atlético. E cada vez mais exposto o técnico Cuca. Porque assim, que futebolzinho medíocre, né? Hoje eu nem quis me alongar muito lá na outra rede, porque o Atlético, eu tava com mais preguiça que o Atlético. A realidade é essa, time ridículo, ridículo. Vamos falar um pouquinho e analisar melhor aqui, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês, fazendo vídeo aí todos os dias pra vocês aqui no YouTube, beleza? E também tem todas as minhas outras redes sociais, todas aqui na descrição desse vídeo lá. Eu também falo de futebol todos os dias, cara. Conto muito com o apoio de vocês e vão lá dar um apoio também, beleza? Vambora, Atlético foi de Everson no gol, Gabriel Menino, Ivan Roman, Vitor Hugo e Caio Paulista, Alan Franco, Igor Gomes e Vera, Renier, Rony e Júnior Santos. E o técnico Cuca aí, né? Gente, assim, pra mim, o que a gente tem que falar sobre o jogo de hoje foi a única coisa é a seguinte. Antes da gente pensar e analisar taticamente, o Atlético não testou uma outra formação com o time reserva, não agrediu, o Atlético não lançou os moleques, o Atlético só botou na fogueira jogadores e ainda botou Alexander e Scarpa pra correr. Pra mim, basicamente é isso. O Cuca não fez nenhum nem outro, não soube fazer porra nenhuma, jogou merda nenhuma o time do Atlético hoje, inacreditável. Time preguiçoso, sem vontade, sem alma, um futebolzinho medíocre, os jogadores não sabem o que fazem com a bola. E cada vez mais eu sinto que o Cuca perdeu este elenco, né? Está perdendo este elenco. Vai jogar a vida e o ano dele próprio contra o Cruzeiro, porque a situação não é boa, o futebol não é bom e eu acho que não tem mais convicção. A diretoria do Atlético trabalha muito mal, isso tem que ficar claro. As contratações, as que ele pediu também, mas não interessa, o time joga muito ruim, joga muito mal, é muito ruim. O jeito que o Atlético joga, não veio o primeiro volante, não veio o zagueiro que ele pediu, ambas as paradas que ele pediu, ambos os jogadores, e o time continua jogando muito mal. Mas nesse jogo específico, o Atlético, você até entendia o que ele queria fazer no primeiro momento, o Alan Franco virava praticamente o terceiro zagueiro pra sair, e beleza, só que quando o Atlético tava com a bola, em determinado momento ele também virava o terceiro zagueiro, cara. E quando ele virava esse terceiro zagueiro, ficava nesse miolo de zaga, entre a zaga e os volantes, no caso fez o Igor Gomes e o Fausto Vera quando saía para marcar. Nesse miolo de zaga, o Atlético, nesse miolo, entre a linha do meio de campo e da zaga, o Atlético não conseguia marcar e o São Paulo aproveitou e fez o primeiro gol. Até o gol, o São Paulo não tinha criado nada diferente, nada direito, e num lance bobo a bola sobrou e o Pablo Maia abre o placar. Depois disso, o primeiro tempo o Atlético não tinha conseguido jogar, e mais pro final do primeiro tempo o Atlético conseguiu chegar. Uma roubada de bola e um chute do Rony para fora, logo depois respondendo. O Atlético tinha até algumas expressões assim que poderia chegar ao gol. Chegou ao gol de empate com o gol um pouquinho impedido, o Vitor Hugo. Um gol que mudaria total o segundo tempo, porque o Atlético voltaria a contra-atacar. Mas não. O segundo tempo o Cuca botou o Alexander no lugar do Renier. E eu vou falar depois um por um quem tá abaixo e quem não foi abaixo. O Atlético teve até mais controle do meio de campo. O Atlético precisava ter controle desse meio de campo. Só que o Atlético não conseguia pressionar o São Paulo no campo dele, né? Quando o São Paulo tava com a bola, o Atlético não sabia subir a marcação, não conseguia subir a marcação, sempre ficava trocando bola entre os três zagueiros, o Atlético perdido. O Atlético não conseguia subir. E isso sim é um problema. E o São Paulo botava o Atlético na roda, e depois que o Atlético não conseguiu controlar, o São Paulo foi melhor e matou a partida, fez o 2-0. O Cuca tentou algumas mudanças, mas não surtiram efeito. Vamos falar de jogadores particulares hoje. Não achei o Caio Paulista eternamente ruim, igual a galera fala aí, criticando pra caralho. Fez uma partida ok. Não tem... porra, foi muito mal. Júnior Santos, sim, dá uma apanhada da bola. Um cara que vale o que ele vale, ganha 1.700.000 reais por mês. Não joga bosta nenhuma, né? Não tá jogando nada, né? Tem que ser real. Não está jogando absolutamente nada. Está ridículo, né? Tentou uma, duas vezes. Mas também, gente, não adianta só cobrar o Júnior Santos se o Atlético não tem ideia. Se o Atlético, quando pega a bola, não sabe o que faz. Se o Atlético não coloca esses jogadores em uma situação que valoriza ou otimiza o futebol deles. Sim, é muito pouco que eles fazem. Mas não adianta só jogar Pedro e Rony e Júnior Santos. Não é só botar a bola para eles correrem aqui contra 4, 3 jogadores e esperar um milagre. O Atlético não tem ideia, o Atlético não sabe criar jogadas, o Atlético não sabe trabalhar a bola, o Atlético tem volume de jogo. Mas não adianta nada você ficar com a bola e só ficar rodando.
né? Porque você não finaliza, você não cria chance clara. O Atlético não teve uma chance clara criada hoje. Não teve uma chance clara criada. Não teve uma criação de jogada, né? É muito pouco. Ah, é o time reserva, o pensamento é na quarta. Não interessa, não interessa. Não interessa. Pode ser o time reserva, pode ter um pensamento na quarta, mas tem que ter uma ideia. E não tem uma ideia. Hoje o Atlético é um verdadeiro nada. E isso é uma verdade e ela precisa ser dita. O Atlético é um verdadeiro nada. Não cria, não marca, não tem ideia. É muito pobre e fica esperando muito mais um erro do adversário do que um acerto. Essa é uma grande realidade. Contra o Cruzeiro vai ser assim. Vai ter que ser na base da vontade, da criação. E o Cuca vai ter que muito se provar como treinador do Atlético nessa temporada, porque o 2025 do Cuca é horrendo, horrendo. Sobre a zaga, Vitor Hugo mais uma partida pra mim ok, Roman também ok, não tenho que ficar criticando, não gostei da partida do Reinier, tava um pouco perdido com as ideias, Rony e Júnior Santos batendo cabeça, não sabiam o que fazia, Biel, não entendi porque não foi titular, pra mim hoje tinha que jogar Biel de um lado, Júnior Santos ou Rony do outro, e o outro centralizado, não tinha que ter Reinier entrava no segundo tempo se precisava, era Igor Gomes, Fausto Vera, eu jogava com 3 zagueiros, Fausto Vera e Alan Franco, mas é isso, o Atlético é um catadão, é um verdadeiro catadão e qualquer um que vê, o São Paulo, porra, amassou o Galo, amassou mesmo, mas assim, tinha que amassar com esse time ridículo que estava em campo. Cada vez mais difícil analisar o trabalho do Cuca, porque não existe, e porque não tem defesa. Eu acho que sim, tem uma crítica que os jogadores que ele pediu não veio, tem uma crítica que tudo que foi prometido não aconteceu, tem uma crítica sobre, várias crises e ele conseguir passar, tem mérito, sim, nas Copas, mas ninguém vive só de Copa, né? Porque é mais um ano que a gente vai brigar para não cair e vai se gerando um clima terrível. Tem que ganhar do Cruzeiro, tem que ganhar do Vitória, agora não é mais precisar, é necessidade, é dever. O Atlético, ele necessita da vitória, porque a situação está assim crítica e a bola do Atlético está pior que a situação. E isso é o mais preocupante. Eu não tenho medo dos outros clubes, eu tenho medo do Atlético, porque o Atlético não joga porra nenhuma. Tem muita dificuldade, muita dificuldade. O meio de campo, muito difícil ali, né? Ninguém consegue marcar. E eu nem acho que os jogadores não têm qualidade, não. Eu acho que agora é falta de treinador. Agora é falta de ideia. O Atlético não tem ideia. Tem dificuldade de jogar porque não sabe como criar, não sabe construir, não sabe marcar direito, né? Porque o Atlético nem pressiona, nem volta. E o Cuca é mestre disso. Eu já tô falando isso desde a início da temporada. Tá espaçado. Pra que fica espaçado? Se não sabe marcar pressão, se não vai conseguir marcar pressão porque tá cansado. A gente sabe, o Atlético é o time que mais jogou jogos no ano. Jogou todos os jogos possíveis. Todos os jogos possíveis. Jogou todas as datas da CBF e da Conmebol. Jogou quarta e domingo todos os momentos. Então não adianta, não vai marcar pressão. Então não marca meia pressão que é errado. Essa meia pressão que 2 ficam saltando e fica um buraco e troca a bola, não precisa. Volta. E salta quando o cara receber a bola. Pra que você vai saltar no zagueiro? Deixa a construção de São Paulo. Enfim, hoje era um dia pra teste, era um dia que dava pra testar Matheus Zizek, que entrou faltando 3 minutos, 4, 5 minutos, coitado do moleque. De Vitão, lá, o Vitor Fernandes da zaga. Mas não conseguiu fazer isso, eu acho que foi muito pobre. No primeiro momento ali, com 20 minutos, até entendia, dá pra entender o que o Cuca queria fazer, mas depois que tomou o gol, foi um verdadeiro nada. E sim, tem que cobrar, mas quarta-feira é guerra, quarta-feira é o pensamento, é o jogo do ano, é a classificação do ano. E o Vitória também, tá? E o Vitória no final de semana também. Então, agora o tom da cobrança com o Cuca, ele precisa ser maior. O tom da crítica com esse time tem que ser maior pra começar na quarta-feira. Porque não adianta nada. Mas não é isso, vamos pensar na quarta. Não, ninguém vive só disso. Agora o Brasileirão, irmãozão, é obrigação. Não é ganhar, não. É obrigação parar de passar vergonha. Porque o atleta tá passando vergonha com os times. Não é que tá jogando mal, tá passando vergonha. É uma falta de respeito com o torcedor que vai lá 8h30 da noite no Morumbi. Uma falta de respeito, tá? E o São Paulo foi melhor, mereceu vencer, não tem muito o que falar. É bem simples hoje o objetivo, na conta do Cuca mais uma vez. Os jogadores também não ajudaram, não se entregaram. Júnior Santos vai ter que correr muito, vai ter que resolver e decidir muito, vai ter que fazer muito gol importante pra torcida ficar feliz. E a diretoria também.
esse aporte vai sair na base da marra, da base da pressão, né? Porque isso parece que só funciona no meio da crítica, né? Então vamos criticar. Porque o que tá acontecendo é ridículo. Essa cobrança em relação ao Kukla não acontecer nada é ridículo. O Atlético é um catadão. Repito, é um catadão. E não tem muito mais o que falar, tá? É isso. Uma vergonha. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo. E quarta-feira é guerra. É jogo da vida, é jogo do ano. E vocês que estarão lá, porque eu estarei ao vivo, apoiem, gritem. E se precisar, critiquem, porque eu estarei criticando. E amanhã já começa isso, porque o Cuca está devendo demais. A realidade é essa. Beleza? É isso, gente. Tamo junto. É nóis.